Estamos de volta aqui com a Solange Freitas, como eu disse, mãe, professora, bacharel em Direito, jornalista e agora pré-candidata a deputada estadual. E eu quero saber de você, Solange, qual foi o estupim? Você disse que como jornalista você viu muitas coisas acontecendo pela região, Baixada Santista, até Vale do Ribeira, né? Mas assim, o que te levou de verdade a querer se jogar? Porque não dá pra você entrar na política com um pezinho, você teve que literalmente se jogar. Então eu queria que você contasse um pouquinho de o que te levou a isso. Olha, eu sempre falo que quando a gente é criança, perguntam assim, o que você vai ser quando crescer? E eu sempre falava, professora e jornalista. E graças a Deus eu consegui realizar meus 2 sonhos de criança na profissão, né? Eu fui professora, né? Eu dei aula durante 2 anos e meio para as crianças de 7, 8 anos de idade. Na época, no antigo primário, a professora, ela dava aula de tudo. Então eu dava aula de matemática, ciências, português, era muito gostoso. Eu amava dar aulas. Ainda gosto, de repente um dia eu vou voltar a dar aulas também. Mas depois eu fui buscar o jornalismo, né? Me formei na faculdade e fui atrás do sonho de ser jornalista também e fiquei durante 30 anos. Aí eu falo assim, se alguém tivesse me perguntado quando criança se eu queria ser política ou até mais adulta, eu ia dizer que eu ia falar um severo não, de jeito nenhum. Eu tinha muito preconceito, porque como jornalista a gente conhece os problemas da comunidade, porque a gente anda muito nas comunidades, entrevista prefeitos, secretários, governador, presidente, muitas autoridades e muitas vezes a gente vê como estão enganando, como estão enrolando, empurrando com a barriga e muitos projetos sociais que a gente vê nas comunidades que o poder público acaba tirando, não dando atenção para as comunidades. Isso me deixava muito indignada. E aí ficava estampado até na minha cara nas entrevistas, quando eu estava lá ao vivo perguntando e eu via que a pessoa estava enrolando, a minha cara transformava, eu não conseguia disfarçar. Então eu ficava cobrando, perguntando de novo até obter a resposta certa, ou então até cobrar uma data para resolver um problema. Mas era isso que a população queria. Acho que eu era uma interlocutora, né? As pessoas queriam saber aquilo, queriam questionar aquilo, queriam cobrar aquilo. Então eu não conseguia disfarçar. E aí com o tempo, assim, acho que a gente vai ficando ainda mais indignado com tudo que a gente vê. E eu fui fazer o direito. E a faculdade de Direito me deixou mais indignada ainda, porque você começa a entender algumas leis, como que algumas pessoas que deveriam estar na cadeia não estão, como que elas conseguem se livrar, burlar leis, né? Dá um jeitinho, né? Então, dá um jeitinho sem ser ilegal. Né, há formas que o direito, que a nossa lei permite, né? Sim. Deveria ter uma mudança mais radical na nossa lei penal. Tiveram algumas mudanças ao longo dos últimos anos, não foi suficiente ainda para amenizar aquelas coisas que a gente vê que acaba sendo injustiça. É a tal da brecha, né? A brecha que leva a muitas injustiças, infelizmente. Então, a minha indignação foi aumentando. E o episódio mesmo que me fez falar assim, não, eu vou começar a ouvir as propostas, foi quando a Ponte dos Barreiros fechou. Porque ela fechou 2 dias depois de uma reportagem que eu denunciei que a ponte estava no grau máximo de cair e as autoridades não estavam tomando providência nenhuma, havia risco mesmo dela desabar mesmo. Podia ser no dia seguinte, dali um mês, dali um ano, 10 anos, não dava para dizer quando. Sim. Mas que o risco estava no grau máximo dela desabar, isso era certo, era o laudo do IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas. 2 dias depois dessa nossa reportagem, o juiz mandou fechar a ponte. E a gente acompanhou durante muitos e muitos dias, mas eram todos os dias, eu ia para lá fazer reportagem sobre esse mesmo assunto. E aí, vendo o sofrimento daquelas pessoas, assim, foi muito triste. Porque assim, e você vê que aquilo foi porque vários prefeitos passaram e não tomaram as providências necessárias. E não era por falta de informação, porque já tinha laudos do IPT apontando problemas desde 2005. A gente tinha no arquivo da TV reportagens de 2005 com laudos do IPT já dizendo que precisava de uma reforma e uma manutenção. E nunca teve. Então, passou por vários prefeitos que não olharam. Foram empurrando com a barriga. Empurrando com a barriga. E era o único meio de ligação dos moradores da área continental com o resto da cidade. Então é um absurdo.
terem negligenciado nisso. E aí eu fiquei muito tempo também fazendo matéria em São Vicente, eu fiquei muito tempo todo dia fazendo matéria sobre isso, e aí os políticos começaram a me chamar. Pô, Solange, você não quer vir candidata? Vamos conversar. E aí pela primeira vez na minha vida eu comecei a ouvir. Porque até então eu recebia convites em eleições anteriores e eu falava assim, nem vem conversar mais, senão vai perder a amiga. E pela primeira vez eu comecei a ouvir. E eu falei, por que não? Porque não é possível, assim, eu falei assim, não é possível que só tem gente que não pensa na comunidade, que não, faz errado, eu quero tentar. E foi difícil a decisão. As pessoas que conviviam comigo me disseram, não vai, Solange, a política é muito suja, não é pra você. Você não vai aguentar, porque você não aguenta ver coisa errada, você não vai aguentar. Mas quando eu decidi ir, todas essas pessoas que não me apoiaram para ir, me apoiaram porque falaram, caramba, olha que coragem a dela. Trocou o jornalismo que eu amava, que eu não tinha motivo nenhum para sair, eu estava super bem na minha profissão e de repente eu estava arriscando tudo, né, por um outro bem maior. E aí sim, eu não me arrependo, apesar de tudo que eu passei na campanha, apesar de tentarem sujar meu nome, porque eles ficavam falando repetidamente todos os dias a mesma coisa, ou várias coisas, várias mentiras, para se tornar verdade. E muita gente, infelizmente, acredita. Acaba acreditando naquelas mentiras, naquela gente suja que está na política só para te atacar. Eles contrataram um gabinete do ódio, contrataram pessoas que formaram realmente um gabinete do ódio, e era assim que eles chamavam também, para ficar nas redes sociais me minando, para ficar na cidade inteira, me atacando, falando mentiras, falando mal. Tanto é que tem uma pessoa que estava lá, que hoje está comigo, e ele conta abertamente tudo que foi feito, uma coisa absurda. Mas, mesmo assim, eu não me arrependo, porque assim, tudo tem um propósito na vida. E a experiência também que a gente teve, até nas coisas ruins, elas fazem você crescer também. Né? Isso é para a sua existência, te fortalece, fortalecer. Né? Mas se não fosse o carinho das pessoas, que eu recebo todos os dias, que é muito bom, eu tinha um carinho como jornalista, mas como política, as pessoas falam, caramba, ela está aqui lutando pela gente, brigando. Esse carinho que a gente tem é o que vale a pena, é o que move a gente, que dá força para continuar, porque não é fácil. Ainda mais para a mulher é muito mais difícil. As mulheres que trabalhavam comigo na época da campanha, elas choravam, elas diziam assim, Solange, não sei como tu aguenta, eu já tinha desistido. Antes do atentado, se eu não fosse forte, era para desistir mesmo, porque eles tentam minar você de uma certa maneira, sabe, é tão... Eles vão no emocional, na verdade, né? Porque a mulher, ela é emoção, né, Solange? Emocional. Então, assim, eles pegam você, uma figura pública, né, assim, muito conhecida na Baixada Santista, todo mundo sabe que a Solange Freitas é repórter, né, todo mundo conhece, fazia um trabalho em prol das comunidades, em prol do bem das pessoas, do bem das cidades, né, não digo nem São Vicente, mas da região. Então, assim, o que fazer para te colocar para baixo, sendo que você só tinha, na verdade, coisas boas, né? Sim. Então, eles acabaram criando algo para fomentar as pessoas a falar mal de você. E era absurdo, viu? Eu acredito. Era muito ruim, porque assim, nos últimos dias, meu pessoal que estava mexendo com a internet, porque não dava mais conta, apagavam Faces, Instagrams que eram criados há 5 minutos. Só então, para eles poder... ficavam criando fakes em cima de fakes. Eles tinham um grupo grande que ficavam criando fakes para ficar me atacando, falando mentiras, entrando nas minhas páginas, entrando nos perfis das pessoas que me acompanhavam, falando coisas absurdas de mim. Então eles jogaram muito sujo, infelizmente. E o que eu gostaria de colocar aqui para as pessoas é que, assim, por você ser mulher, colocaram boatos e coisas que, se fosse um homem, talvez não denegriria a imagem dele. Não, iam até fortalecer. Exatamente. Falar assim, isso aí, vou votar nesse daí, porque esse aí é macho isso mesmo. É absurdo. Mas olha, eu vou te falar uma coisa, infelizmente, eu recebi muitos ataques de mulheres também. Acredito. Isso foi muito triste. A gente na política, a gente sofre muito com o machismo, mas às vezes o machismo vem de outras mulheres. Por isso que quando acabou a campanha, Carol, o que eu fiz? Eu comecei a fazer um trabalho para trazer mais mulheres para esse grupo,
não que elas queiram ser candidatas, porque para ser candidata você tem que ser muito forte. Nem Sim. todas as mulheres querem ser candidatas, porque sofrem muito e nem todas têm essa força ou não querem mesmo. Mas para que elas estejam juntas, lutando por políticas públicas para as mulheres, né, contra a violência, de qualquer tipo de violência contra a mulher, para a saúde. Então eu tenho agregado, então eu tenho feito isso. O ano passado inteiro eu tenho chamado mais mulheres, chamado jovens para estarem junto com a gente, né? Não que o homem não seja o certo, Não. é que a gente precisa ter mais Sim. mulheres. Tem poucas mulheres na política. A gente precisa ter homens, mas precisa ter mulheres também, porque nós temos um outro olhar, né? Então a política Exatamente. precisa disso também. Eu acredito nisso. E eu sei que você que está assistindo aí, que é mulher, também acredita nisso. Nós voltaremos no próximo bloco. Pena que é muito rápido o programa para tanta coisa que a gente gostaria de falar. Mas fica aí que a gente já volta.